a gente começa o programa de hoje falando que o aumento do estresse e das demandas tem levado muitas mulheres a enfrentarem fadiga crônica, ansiedade e problemas de sono. Isso em diferentes fases da vida. E é sobre isso que hoje a gente conversa com o médico especialista em medicina integrativa, Gabriel Fortucci, que está aqui no estúdio. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Lícia. É um prazer estar aqui. Obrigada, doutora. A gente quer saber se esse esgotamento é ligado a quê exatamente? O que a gente pode adiantar? Bom, a primeira coisa é que hoje a responsabilidade da mulher mudou muito. Se você pega 30, 40 anos atrás, as mulheres elas ficavam mais em casa, eram as guardiãs do lar apenas. Hoje, além dessa atividade, que ainda assim é atribuída à mulher na maior parte das vezes, as mulheres precisam trabalhar, sair para trabalhar, elas foram para o mercado de trabalho. Então se acumulou muitas funções e hoje o que a gente mais vê são mulheres fadigadas, mulheres cansadas, porque realmente é muita responsabilidade, principalmente depois que você é mãe, não é? Exatamente. E mesmo quem não é mãe também, né, doutor? Acaba sobrando de certa forma, tudo na casa para a mulher, né? Porque por mais que o homem ajude, muitos homens hoje ajudam, né? Ajudam na faxina, ajudam. Tem coisa que fica para a mulher, não adianta. Exatamente. O homem não lembra de tirar o lixo, o homem não lembra de pensar no jantar. É a mulher que acaba pensando e isso causa um cansaço maior na mulher, né? Exatamente. Nunca houve tantas mulheres fadigadas emocionalmente, fisicamente como hoje. Isso é um problema de saúde. Por quê? Porque esse estresse ele é capaz de causar muito mais problemas, não só nas mulheres, mas em qualquer pessoa, até mesmo do que hábitos de vidas ruins. Como, por exemplo, uma alimentação ruim, o sedentarismo, nada supera o estresse. Nada. E essa fadiga, como é que é identificada? Como que você, né, como especialista, o que elas relatam? Como é que a gente identifica realmente, tá fadigada? Bom, a fadiga, vamos definir para as pessoas o que é, na verdade, é uma disfunção do cortisol, que é todo mundo fala que é o hormônio do estresse, mas só que o cortisol, na verdade, ele dá energia para a gente e ele comanda o nosso ciclo circadiano. O que significa isso? O ciclo, na hora que você acorda até a hora que você vai dormir, tá? E o que acontece? Você inicia um período de estresse muito grande e aí você está demandando muito da sua adrenal, que é a glândula que produz o cortisol. E aí o seu cortisol vai subir no primeiro momento muito, de uma maneira superfisiológica, e você vai demandando cortisol, vai demandando. Só que chega uma hora que a glândula adrenal fica exausta, ela para de produzir cortisol da maneira adequada, você fica com pouco cortisol para as demandas que você está tendo durante o dia. E aí é que vem esses sintomas de você acordar de manhã com sensação de que você não conseguiu descansar, chega no final da tarde ou depois do almoço, você tem um cansaço extremo, porque é o período que o cortisol no dia mesmo começa a cair, você já está com muito pouco. E à noite, o pior ainda, você não consegue dormir. Por que você não dorme? Porque o cortisol de noite, ele tem uma função de manter a glicemia, porque a gente não se alimenta. Aí, na falta do cortisol, o corpo ativa a adrenalina. E a adrenalina faz você despertar e você não consegue dormir. Olha só. Então você acorda cansado e você não consegue dormir. Não consegue descansar depois. É. E tem como repor esse cortisol? Sim. No caso, a gente precisa mudar o estilo de vida da mulher, ou do homem também nesse caso, e a gente também precisa tirar esses eventos estressores, né? E também precisa repor com hidrocortisona bioidêntica em dose baixinha, em creme geralmente a gente passa porque vai sendo tendo um efeito prolongado durante o dia, né? Não recomendo fazer via oral não. Mas tem um fator aí que é mais agravante ainda, tá? As mulheres que passaram dos 40 anos, que estão chegando no climatério. Essas mulheres, elas têm uma sensação emocional de desgaste ainda maior, porque além desses fatores, você tem a questão hormonal, né? Que a mulher, ela tá com os hormônios em baixa. Aí nesse caso, além disso, você tem que pensar em fazer uma reposição hormonal de qualidade. Explica para o pessoal de casa o que é chegar no climatério. O que é exatamente, doutor? Perfeito. É a transição para a menopausa. É quando os hormônios dessa mulher começam a entrar em declínio e a mulher passa a ter sintomas que ela nunca teve antes, como os fogachos, que são os calores, a variação de humor também é muito grande, tá? A perda de massa muscular, você começa a criar barriga, coisa que não é comum numa mulher que está ativa antes de entrar nesse período. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa repor esses hormônios da maneira
certa. E, na minha visão, a maneira certa é você fazer a reposição hormonal via hormônios bioidênticos, que são os mesmos que o corpo da mulher sempre produziu. E aí você consegue ter um efeito similar àquele que a mulher tinha antes de entrar nessa fase do climatério, né? A menopausa. E passar por esse período, muitas vezes, como se ela nem estivesse entrando nesse período. Se ela começar a fazer esse tratamento mais cedo, que é o que a gente costuma fazer e lá no consultório que a gente mais atende. São mulheres nesse período. Então o senhor falou que essa fadiga, a mulher, né, ela sente menos sono. Então quando ela está com muito sono, não tem a ver com a fadiga. À noite, eu digo. Olha, se a mulher estiver dormindo demais também, né? É um problema. Muitas acabam dormindo demais. É muito individualizada essa fadiga. Algumas, elas vão sentir um cansaço muito grande. A maioria, eu diria que elas sentem um cansaço muito grande, só que elas não conseguem descansar, tá? Outras pessoas vão descansar até demais e não vão conseguir ser ativas. Então é muito individualizado. A medicina que a gente trabalha, Alice, ela é muito voltada para a pessoa em si. Não existe um padrão único, né? Então a gente leva muito a individualidade da pessoa em consideração, muito mais do que protocolos prontos. Isso é muito legal, porque analisa caso a caso. Exatamente. Né, agora, quando que essa fadiga chega a ser crônica? Quando a pessoa está muito tempo sem um tratamento para essa fadiga. E em vez dela tirar os estímulos que estão levando ela a ter essa fadiga, esse cansaço, muito pelo contrário, ela quer acumular mais demandas. E não tem como. Né? As pessoas hoje elas se cobram muito, as pessoas hoje elas não conseguem se desligar, e a gente tem que entender uma coisa, que o mundo inteiro ele foi feito para as pessoas viverem aceleradas, né? Economicamente não é interessante que as pessoas se desliguem. Por quê? Porque pessoa calma, pessoa tranquila, não é uma pessoa que toma remédio, não é uma pessoa que dá lucro para as indústrias, né? Não é uma pessoa que gasta. Exatamente. Entendeu? Então são pessoas que não são interessantes para o mundo que a gente vive, para o capitalismo poder girar. Tá? Então, o sistema todo ele foi feito para que você viva em sistema de alerta constante. E a gente tem que se policiar isso. Né? Tem que entender que nem tudo na vida é trabalho, nem tudo na vida é você ficar ligado o máximo de tempo que você conseguir. O descanso ele é importante, ele faz parte sim do nosso ciclo fisiológico, ele precisa acontecer. Tá? Então, quando você estiver cansado, descanse. Tá? As pessoas acham que hoje descansar é sinônimo de vagabundagem. Não é. Não é. O corpo ele está dando sinais de que ele precisa de um descanso naquele momento. Então, ouça o seu corpo. Tá? Ouça seu corpo e veja o que ele está precisando naquele momento. Isso é muito importante. As pessoas elas não têm capacidade sequer de olhar para dentro de si e ver o momento, aquilo que o corpo está pedindo. É muito importante respeitar os sinais do corpo, né, doutor? Às vezes começa a aparecer dores no corpo também. Exatamente. Isso acontece bastante, principalmente depois que a mulher entra na fase do climatério, menopausa. Por quê? Porque ela perde muita massa muscular, né? Ela perde matriz óssea também. Esses hormônios que a mulher deixa de produzir são hormônios importantes para poder manter a massa óssea da mulher, a massa muscular também. E aí, se ela não faz um tratamento de reposição, aí realmente começa a aparecer essas dores articulares, essas dores pelo corpo. E aí seria importante você estar buscando um profissional que faz esse tipo de tratamento para que você não passe por esse período com tantos prejuízos, como infelizmente a maioria passa. Doutor, nas farmácias a gente vê, né, à venda vários tipos de vitaminas. Vitamina pode ajudar a diminuir esse cansaço, né, esse esgotamento da mulher? Que vitamina seria indicada? Olha, com certeza, porque a maior parte das pessoas que têm esse estresse, elas acabam não absorvendo muito bem as vitaminas e os minerais da dieta e acabam demandando muito do corpo também, principalmente a vitamina C, tá? Acaba demandando muito, por quê? Porque o corpo está em estado de alerta muito grande e vai consumindo as reservas que tem. Aí sim, as vitaminas elas podem ajudar, os minerais também, desde que seja prescrita por um profissional de qualidade. Eu não recomendo muito você ir lá na farmácia e comprar vitamina por conta própria. Por quê? Primeiro, a gente tem as vitaminas e os minerais numa mesma fórmula que competem entre si para ser absorvidos. E você não é o que você ingere, você é o que você absorve. Então não adianta você simplesmente fazer suplementação por conta própria. E outra, porque a gente precisa avaliar exatamente o que você precisa. Tá? Então sou muito a favor das farmácias de manipulação para esse tipo de coisa. Não aquelas que você compra na farmácia normal. Eu sou muito contra multivitamínicos também por conta disso. Porque não necessariamente vai ter o que você precisa e também vai ter uma competição muitas vezes por várias coisas, vitaminas e minerais que tem ali que vão competir entre si
para serem absorvidos que não deveriam, inclusive, você tomar juntos. Aí não faz o efeito necessário, né? Exatamente. Às vezes também vem em muito pouca quantidade, se você for olhar para o que deveria ser suplementado. E o ideal também é fazer algum exame de sangue, porque no exame de sangue você consegue identificar qual vitamina que está em falta, qual o problema, né, que está... Os exames de sangue são o padrão ouro, tá? Então você fazer um hemograma completo para ver se não tem anemia, você fazer a ferritina, que tem que estar acima de 100, principalmente nas mulheres, uma B12. São vários exames de sangue que a gente pede, da tireoide também é muito importante para a gente poder entender onde que está a disfunção dessa mulher. E aí, vendo isso, associando principalmente com a clínica, a gente conseguir identificar e tratar de maneira personalizada. Ninguém é igual a ninguém. Nas redes sociais, na internet, tem muitos vídeos falando sobre a beterraba. Que a beterraba, ela te dá mais energia, né? Isso é verdade, doutor? A gente pode afirmar isso mesmo? Porque eu já tomei pó de beterraba e não senti diferença nenhuma, para falar a verdade. A beterraba, ela é boa em certos contextos. Por quê? Porque quando você vai fazer um treino de musculação, ela é uma vasodilatadora. Então, para esse contexto, ela serve bastante. Agora, não é tão interessante para você ter energia durante o dia. Nunca também um único alimento, um único suplemento, ele vai fazer milagre. Ele vai te dar, ele vai corrigir todos os seus problemas. Porque muita gente acredita nisso, Lícia, de que a pessoa ela vai tomar um único suplemento que vai resolver todos os problemas dela. Isso não existe, tá? O equilíbrio, justamente, o conjunto de condutas, uma delas são as suplementações necessárias. A outra, por exemplo, é a alimentação. A outra é a gente melhorar o estilo de vida, melhorar o sono, melhorar esses eventos estressores que estão causando esses problemas nas pessoas. Então, assim, o conjunto de fatores é que vai fazer a pessoa mudar seu estilo de vida e, consequentemente, melhorar a sua saúde. Não é um único suplemento ou um único fator. Isso é importante quem está de casa ter um entendimento também. Então, a alimentação, suplementos e atividade física também, ela pode liberar substâncias que fazem com que a pessoa se sinta melhor? É isso, com certeza, também, com né? certeza, né? A atividade física é liberadora de vários neurotransmissores, como a serotonina, como a dopamina, que são importantes, inclusive relaxantes, né? Em algum momento, enquanto você está fazendo. Então, o problema é sempre você começar a atividade física, mas depois que você começa, e principalmente depois que você termina, a tendência é que você se sinta melhor. A hora que termina é a melhor hora. Exatamente. Mas faz bem, né, doutor? Faz e bem. O ideal é praticar exercício físico. A gente sempre fala aqui, mas é sempre importante repetir, né? 50 horas por semana, é isso? Não, 50 horas por semana é muito pouco. 150? Olha, eu minutos. diria 150 minutos no mínimo, tá, por semana de musculação, que seria o melhor exercício físico que existe. Por quê? É o exercício que tem maior comprovação de construção de massa muscular. Ah, mas eu faço pilates. Pilates, por exemplo, ele é muito bom para articulação, para melhorar os movimentos articulares, mas não muito bom para você ganhar massa muscular. Caminhada, corrida, são exercícios aeróbicos, não são exercícios específicos para construir massa muscular. Tá? Então, se eu tivesse que indicar um exercício, a musculação, pelo menos 3 vezes por semana, você fazer um treino de 50 minutos ali por dia. Aí o senhor falou o pior, né? não para mim, mas para muita gente, né? Musculação, para quem, nossa... Ninguém quer fazer musculação. Mas existem maneiras hoje de você fazer musculação. Você pode fazer na academia do seu prédio, junto com um bom personal. Inclusive, eu sempre recomendo que as pessoas treinem com um profissional capacitado, né? Nunca treinem sozinhas, tá? Ou você também pode fazer a calistenia. Tem muitos profissionais da educação física que trabalham com calistenia. Inclusive, eu atendo um profissional de educação física, que é meu paciente, no qual ele dá aulas online para as pessoas, né? Com cordas e tudo mais, que também dá resultado. Né? O mais importante é você sempre estar fazendo com um profissional da sua confiança, e existem diversas maneiras hoje de você estar fazendo essa atividade física, que para mim é a mais importante de todas. Né? Não necessariamente você precisa frequentar uma academia cheia, revezar aparelhos. Hoje as coisas evoluíram nesse sentido. É verdade, hoje em dia tem outras opções, né? Até nas praças tem locais, né, pra gente se exercitar. Exatamente. Então o ideal é cultivar hábitos saudáveis. E aí ter esgotamento malhando, né, doutor? Não esgotamento fazendo obrigações diárias, né? Nem malhando, né? Você tem que malhar, mas só que também excesso de atividade física também não é bom, né? Então você precisa ter um equilíbrio. E assim, uma das coisas que mais derruba também
o equilíbrio, a homeostase das pessoas, que faz as pessoas terem esse estresse, tá? É a alimentação. Muita gente tem compulsão por conta desse estresse e acaba piorando tudo através da alimentação. Aí você fica nesse ciclo. Então, assim, é importante também falar para as pessoas os principais alimentos estressores. Açúcar, derivados do leite, derivados da farinha branca. São os alimentos que eu recomendo você não comer todos os dias, comer bem raramente, que são alimentos que vão aumentar o seu estresse, inclusive, porque estão mexendo com o seu intestino. O intestino é a base da imunidade, é a base da nossa saúde mental também. E esses alimentos, eles inflamam o intestino e acabam mexendo com todo o nosso equilíbrio. E aí, se mexeu com o intestino, vai mexer com o resto do corpo. Mas aí são os mais gostosos. O açúcar causa um bem-estar. Sim, mas só que é um bem-estar imediato e a maioria das pessoas que consomem açúcar, Alice, elas se arrependem depois de ter consumido. Verdade. Daí causam um estresse psicológico. Exatamente. Então, doutor, só para a gente resumir para o pessoal que está em casa, esse esgotamento, ele pode ser evitado, né? A pessoa, se ela sentir que está muito esgotada e não está conseguindo melhorar sozinha, ela procura um especialista, né? Porque o médico ajuda até nisso, até nesse cansaço que a gente acha que às vezes, não tenho o que fazer, é a minha vida, eu vou seguir assim mesmo. Não, exatamente. Dá para ir no especialista, né? Se o seu corpo está dando sinais de que alguma coisa não está legal, você tem que buscar um especialista justamente para poder tratar isso. Não se deixe levar a vida, principalmente os homens, né? Homem é muito assim, demora para buscar ajuda. Várias mulheres também, mas é mais comum em homens. Se alguma coisa está acontecendo com o seu corpo que não está normal, você tem que procurar um profissional de qualidade para ajustar esse problema. Mas o que eu posso dar de dica para você, se você está se sentindo esgotado, para você fazer, tire o máximo de eventos estressores da sua vida. Então, se você está trabalhando muito, vê se não existe a possibilidade de você trabalhar um pouco menos. Tenta delegar o máximo de atividades possíveis que tem como ser delegadas, né? Se você conseguir, por exemplo, trazer uma faxineira para sua casa, isso já ajuda muito. Mas eu estou economizando dinheiro. Sim, mas e o tempo? O tempo é o bem mais ativo que a gente tem. E as pessoas, elas não se preocupam hoje muito com o tempo, né? Elas se preocupam só em economizar. Só que às vezes é uma economia que não vale a pena, uma economia que está fazendo com que você mais se prejudique do que se beneficie. Então pensem nisso, tá? Quanto mais coisas a gente conseguir delegar, não acumular, melhor vai ser para a gente, melhor vai ser para a nossa saúde e menos esgotamento a gente vai ter. Mas se você já está se sentindo esgotado, por favor, procure um profissional de preferência da área integrativa para ele poder ter essa visão mais global sua, não essa visão fragmentada, né? Onde cada profissional de cada área vai ver você através da área dele, porque o corpo não funciona dessa maneira, né? O corpo é uma orquestra onde uma coisa vai conversar com outra. A gente está falando do cortisol. O cortisol, por exemplo, mexe com a tireoide. Se você não tiver o cortisol, ok, você vai ter o hipotiroidismo secundário a um problema do cortisol. Olha só. É verdade, doutor. Agora, uma última pergunta que eu sei que o pessoal de casa está pensando. A gente falou do açúcar, né? Que o açúcar não faz bem, né? Mas e o chocolate? Porque o chocolate a gente come também, ele dá um prazer, né? Uma alegria. Chocolate é menos pior do que o açúcar, dependendo do chocolate? Olha, os chocolates feitos no Brasil é difícil, porque perderam muita qualidade, né? Se você for pegar um chocolate há 20 anos atrás e comparar com o chocolate de hoje, perderam muita qualidade por questões industriais, né? Se você for ver, hoje as empresas elas se preocupam em pagar menos imposto e baratear o preço para o consumidor e não ter prejuízo. Então a matéria-prima também dos chocolates mudou bastante. Mas você que está em casa, se você quiser ainda consumir um chocolate, procure o chocolate 70%. 70% para cima, que é aquele que vai menos açúcar e vai uma maior quantidade de cacau. E procure sempre uma boa marca de chocolate também. Geralmente os chocolates que você compra no supermercado, eles não têm qualidade. Eles só têm açúcar, que na verdade vão fazer com que você não tenha os benefícios também de estar ingerindo cacau, porque o cacau tem qualidades. É verdade. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pelas informações. Agora eu vou começar a delegar as minhas funções. Quem estiver por perto que aguente. Obrigada, doutor. Volte sempre. Obrigado, Alice. Obrigado quem está em casa. E foi um prazer estar aqui hoje. Obrigada.